Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. O medo de voltar pra lá era muito porque o gatilho do que você teve foi estar afastado das suas coisas daqui. Mesmo você tendo crescido em Portugal, mas o gatilho lá pra você começar a se sentir daquele jeito foi estar longe da tua terra, dessas coisas, foi um princípio. É importante falar sobre isso, porque num canal como o nosso, a gente tem alguns relatos, cara, de jogadores assim, e a psicologia ela é pouco falada, né? No futebol, a galera tem, às vezes, preconceito mesmo, né? De recorrer a psicólogo. Tem um bloqueio, né? Tem muita gente que tem um bloqueio, né? Teve um relato do Pedrinho, presidente do Vasco aqui, né? Palmeiras, né? Pedrinho passou por esse problema jogando, né? Então, assim, uma doença, né, cara? Que você tem que tratar e procurar ajuda. Então, quando pessoas, a gente olha de fora, caras como você, assim, jogador de futebol, 10, pá, não sei o quê, esse cara não tem problema nenhum na vida, não sei o quê. E, mano, não é isso. A doença, ela não escolhe classe social, tudo mais. Trabalho, não é... Acontece. E tem muita gente assistindo a gente que pode estar vendo um problema como esse, sim. Queria que você começasse a contar essa história, como começou. Você começa na Arábia, começa antes, como é que começou pra vocês? Cara, hoje, assim, fazendo uma análise, assim, de onde tudo isso começou começou quando eu tava no esporte, morava em Lisboa. Lisboa é uma cidade muito grande. Uhum. Então, assim, lá eu tinha minha rotina, já conhecia meus amigos lá, tinha a igreja que eu frequentava lá e tudo. Então, assim, e aí eu sou emprestado pra Chaves. Ah, é? Chaves. Quando eu vou pra Chaves é tipo uma cidade pequena, pacata, fica lá no norte, assim, fica pertinho, fronteira com a Espanha, fica quase 5, 6 horas de Lisboa. E quando eu vou pra lá, eu vou pra morar sozinho. Então, assim, dentro da minha casa sempre foi muito cheia. Uhum. E... Em Lisboa era assim também? Em Lisboa era assim, muito cheia. Tava sempre muito... Meus irmãos sempre muito presentes e tudo. Só quando eu fui pra Chaves, não conseguia todo mundo ir, porque tinha as coisas em Lisboa. Uhum. E ali eu comecei a ter uns gatilhozinhos de tristeza, de angústia. Uhum. E eu orava muito durante a tarde. Eu treinava de manhã, voltava do treino... E eu orava muito nas minhas tardes, lia um livro, ouvia alguma coisa, lia a Bíblia. Mas a tristeza vinha do nada, assim? Vinha do nada. E eu assim, pô, Deus, eu tenho Deus, tenho saúde, eu tenho uma família boa, eu tenho minha vida estabilizada, pô, mas que tristeza é essa? Uhum. Eu não conseguia entender. Eu falava, pô, não pode ser falta de Deus. Porque tem muita gente hoje que, tipo assim, fala, pô, tu tá depressivo porque tu não tem Deus. Isso. Não tem nada a ver. Tu pode ter Deus e tu ter depressão, sabe? Tem um caso de Elias. Elias tava em depressivo, foi se esconder dentro de uma caverna. Então, assim, não é o fato de tu ter Deus, de tu ter um trabalho bom, que tu não vai passar uma situação dessa. E aí começaram uns gatilhozinhos. Só que não foi tão extenso, que eu passei lá um ano. Então, assim, ficou de boa. Às vezes minha família vinha, então, tipo, querendo ou não, aliviava muito. Eu sentia muito sozinho. E aí, quando eu fui morar na Inglaterra, já casado, no finalzinho, assim, eu comecei a ficar um pouco, assim, novamente triste. E aí foi quando eu me mudei pra Arábia. Cara, a Arábia, assim, ela tem seus pontos bons, muito bons. Tem seus padrões de, tipo, tem os muçulmanos e tal. Tem tudo aquilo, pronto, que eles seguem, que eles acreditam. Sim. E tem que ser respeitado, claro. A cultura deles, né? É a cultura deles. Mas que, pra mim, eu não consegui adaptar. Tem muita gente que tá lá, assim, e se adapta bem ao país, e se sente feliz. Eu não consegui. Eu tentei ainda durante um tempo. Meus primeiros 6 meses foi muito bom. Só que meus gatilhos já tinham... Antes, já tinham começado. Só que lá, por estar muito mais longe, distante da família, de tudo, não congregava, não tinha igreja lá. Então, tudo foi piorando. E automaticamente, quando tu tá jogando, às vezes tu consegue esquecer, tu foca ali no jogo, no treino e tal. Só que chegou uma altura que eu parei de ser relacionado com frequência, assim. Eu ficava no banco, às vezes eu performava mal, muitas coisas também. Você não vai trabalhar bem. Então, assim, se a tua mente não comanda... E minha esposa já tinha percebido isso. Minha esposa falou, pô, tô precisando fazer terapia. Ela falava? Falava, pô, eu falava, tá maluco? Essa é coisa de louco, pô. Você tá maluco? Né? Eu não tô maluco, pô. Tá doido?
Não, vou fazer nada não. Ela, pô, tu precisa. E ela já fazia já, né? E eu... meu pai, ele sempre... Eu oro hoje para que Deus convença ele de que terapia é muito importante. Mas eu sempre aprendi em casa que tu ouvir um psicólogo, tu tá maluco, tu não tem Deus, tu não tá... Deus não tá no meio, sabe? Então, assim... Hoje, cara, assim... O psicólogo, ele é muito importante na vida de qualquer ser humano, cara. Assim, se eu tivesse feito quando ela me falou, talvez não tinha chegado ao ponto que eu cheguei. Exato. Mas graças a Deus que eu cheguei ao ponto que eu cheguei, para que, tipo assim, hoje nós estamos aqui no Charla falando sobre isso e muita gente possa ter essa consciência de, cara, não espera chegar quando tu estiver lá embaixo, arrebentado. Pede Por isso que é importante. Quando tu começar a sentir os gatilhozinhos, já é hora de tu trabalhar a mente, fazer uma terapia. Importante, cara. E que gatilhos são esses, assim, Matheus? Cara, é uma solidão. Tu tá rodeado de gente e te sentir sozinho. Na hora que você tá no... Os meus gatilhos, muitas vezes, eram esses. Tu tá assim do nada e começar a sentir uma angústia, uma tristeza, um medo, assim, muito grande, sabe? E o atleta, né, ele tá uma hora num estádio de 70 mil e outra hora num quarto sozinho, né? Acho que isso aí causa... Caramba! O atleta, assim, no caso, tem que saber diferenciar isso, né? Porque é um trabalho, né? Tu tem que entender. É igual, tipo assim, no meu caso, hoje eu levo assim a vida. Eu sei que a gente hoje, o estádio vai estar 60 mil, 50 mil. Eu sei que eu vou ali, vou fazer meu trabalho. São pessoas importantes que estão torcendo pelo nosso sucesso. Mas realmente a pessoa que nos conhece e ama a gente de verdade, assim, com um sentimento mais de amor, não por aquilo que tu faz, sem desmerecer os torcedores nem nada, é tua família. Que tá em casa te esperando. Mas acontece N casos de, às vezes, por exemplo, o cara, eu tava vendo o Davi Luiz, falou no Players Tribune. Isso. Pô, o cara ganhou tudo. Cara. É um canal muito foda que você falou também. E ele falava, cara, às vezes era muito angustiante que ele, tipo assim, conquistava muita coisa e às vezes chegava em casa e tava sozinho. Então, assim, tem muita gente que às vezes passa por situações assim, ou semelhantes, ou coisas piores. E às vezes a terapia, ela ajuda muito. Véio. Pô, cara, é fundamental o que você está falando. E porque a gente não tem ideia do poder da comunicação, às vezes, né? E o Pedrinho veio falar isso pra gente depois que ele falou aqui. Quanta gente que mandou mensagem pra ele, tipo, agradecendo pelo relato dele. Entender como sair disso, o que tem que fazer, o que tem que buscar. Eu queria que você falasse assim, você falou no Players Tribune, eu vi a entrevista e tudo mais, mas que você falasse aqui também sobre isso, assim, você falou dos gatilhos. Até que ponto você chegou, assim, o que você passou a viver e se a situação do álcool também, ela estava ali no meio, como é que funcionou isso para você, Matheus? É como eu costumo dizer, tipo assim, um abismo ele vai chamando o outro. Se tu não toma cuidado, tipo... Por exemplo, eu só fui reconhecer que eu precisava de terapia quando eu tava lá embaixo. Completamente, assim, no 19º andar querendo saltar. Pra, tipo, tirar minha vida. Você tava pensando nisso? Tava pensando. Cara, como é que é? É inacreditável. É uma luta com você mesmo, né? É uma luta interna. Teve um dia que eu tava em casa lá em Abu Dhabi. Pô, morar em Abu Dhabi. País sem comentários, é um país espetacular. Onde eu morava era igual aquele hotel que tem o Atlantis, em Dubai. E em Abu Dhabi eles têm a mesma rede, é igualzinho, tipo, o padrão é igual. E eu morava num desse, era tipo, de um lado era o hotel e de um lado era apartamento. E aí o clube forneceu pra gente o apartamento nesse hotel. Falou, pô, não, tá vindo da Arábia, a gente vai te ajudar e tal. E não sabiam como eu tava. Eu tava bem, só afundando. E aí eu comecei cara, morando no paraíso. Eu abri assim a janela assim, e aquele mar bonito assim, minha esposa assim, falava, nossa, que lugar bonito. E eu não conseguia ver beleza. Não conseguia, cara. Eu não conseguia enxergar coisa boa, tipo... Toda a negatividade, tipo assim, ela se apoderou, assim, da minha mente. Caraca. E aí, ao ponto de, tipo... Cara, eu tinha muitos problemas internos e, tipo assim, de parentes. E na minha cabeça, eu queria algo pra esquecer. Chega, né? E eu, assim, cara... vou tomar uma cerveja. Aí eu começava uma cerveja. Aí, quando eu vi, eu já tava na 10ª. Aí, ia indo.
Aí eu fui só afundando, sabe? Voltei novamente ao estágio que eu não queria, que era do álcool. Pô, é complicado. O álcool, ele é muito complicado, assim. Tu tem que se policiar muito, assim. Eu me policio muito hoje, em termos do álcool, assim, exatamente por causa disso, pra não voltar, sabe? Porque querendo ou não, hoje, assim, eu tô bem melhor. Mas tem sempre que me policiar Não pode pra desligar. não dar brecha, né? Então, o que é recreativo pode desandar, né? Então, assim, eu cheguei ao ponto de estar nessa situação do álcool, tá me controlando todos os dias. Às vezes eu ia pro treino completamente, assim, bêbado. É mesmo? Isso em Abu Dhabi. Isso é Abu Dhabi. Isso em Abu Dhabi. E aí tinha um rapaz lá, o Mohamed, e aí eu tive, assim, ó, eu conversei com ele, falei, pô, eu não tô bem. Expliquei pra ele, eu não queria ter vindo pra cá. A história não é... Vocês estão felizes que eu tô aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu queria ter ido pra outro lugar. Eu já tinha tudo aceitado pra ir em outro lugar. Vocês me empurraram pra aqui e tudo. E aí, assim... A minha situação hoje é essa. Eu tô bebendo muito, tô depressivo, tô triste. Tô longe da minha família, não tô legal. Tô tentando aceitar a terapia. E aí, ele falou, meu amigo, faz terapia. O dia que você não quiser vir treinar, pô, ele foi muito parceiro. É mesmo. Pô, ele foi muito parceirão. Ele falou, cara, o dia que você não estiver bem, você me liga antes, fala, pô, não tô bem Quem é hoje. esse? Era um coordenador que tinha lá, era tipo o team manager. Ah, tá. Era o cara que coordenava, ele falou pra mim, o dia que você não estiver bem, pô, me liga, fala que você não tá bem, eu vou dar um jeito pra tu não vir treinar. Aí eu tinha vez que eu ligava pra ele e falava, pô, hoje eu tô ruimzão. Nem dá pra eu entrar no carro hoje, porque de tão mal que eu tô no álcool. Se eu passasse assim do lado, era só o cheiro do álcool. Então, Ainda podia acontecer cara... Em casa, assim, tipo... de eu rodar lá e lá. Não, eu cheguei a ficar internado duas vezes. Cheguei a ficar internado 2 vezes com hipocalemia. Por causa Eu tava desidratado. Cara, então assim... Em casa, assim, sozinho. Em casa. Teve um dia que eu bebi. Aí esse dia foi o único dia que eu dormi cedo. Ela achou estranho eu ter dormido cedo. Porque eu ficava... Cara, eu acordava às vezes, tipo... meio-dia. Que o treino lá era à noite. Aí eu descia. Tinha uma piscina lá embaixo. Eu ficava bebendo. Aí ia pro treino, voltava. E continuava. Madrugada toda. Tipo, ia até às vezes 3, 4 horas da manhã. E ficava bebendo. Sozinho, assim, não era uma coisa de... Não, tinha vezes que eu tava sozinho, tinha vezes que eu tava com algumas pessoas, né? Então, tinha meu irmão que tava lá na altura, meu irmão, o mais novo. Meu irmão, tipo assim, ele tentava, ficava preocupado. Festa, né? Não era um clima assim, tipo, pô, de balada, mulher. Não é. Até porque eu sou casado, então, tipo assim, a minha loucura era essa. Tanto que meu irmão era solteiro. Sim. E como é que você começou a... Aí você chegou... Você se viu no limite nesse dia que você pensou em... Cara, foi nesse dia... Quando eu fiquei internado, foi o dia que me deu um cliquezinho assim, um pouquinho mais sério. Que aí eu já comecei a aceitar fazer as terapias. Fazer 4 sessões por semana. 4 sessões? 4 sessões por semana. Eu já não sabia mais. Eu falava pra psicóloga, eu falava sempre a mesma coisa, todo dia. Tinha vez que eu perguntava pra ela, pô, eu tô falando contigo, não tá mudando nada. Ela, não, calma, é um processo, tu precisa acreditar até. Não é assim, né? Mandar um abraço pra ela, Eliana. Qual é o nome dela? Eliana, de Goiânia. Pô, Eliana, me ajudou cara. muito. Ela até faz acompanhamento trabalho. com a minha esposa hoje ainda. Pô, parabéns pelo trabalho, Eliana. Sim. Me ajudou muito, foi fenômeno. Então, assim, gratidão por que ela que fera. Fez por mim. E eu tive esse clique quando eu fiquei internado. Esse dia à noite, assim, eu fui dormir cedo, apaguei. E aí, quando foi umas 3, 4 horas da manhã, assim, eu acordei com meu coração palpitando. É mesmo? Tipo como fosse uma arritmia, sabe? Sim. E aí eu achei estranho. Cara, eu, na hora, peguei meu telefone, liguei pro médico do clube lá, falei, pô, tô sentindo isso. Ele falou, você tá morando onde? Eu falei, eu tô morando aqui. Ele falou, vai pra esse hospital que eu já encontro contigo lá. Cheguei no hospital, aí já me deram soro, fizeram exame e tal. Colocaram numa sala de ressuscitação. Falei, o negócio tá feio, hein? Cara. Aí eles já ficaram meio assustados, assim, esperando os resultados chegar. Aí fizeram os exames e tudo. Fala, cara, você tá quase tendo um ataque cardíaco. Caralho.
tá acontecendo contigo? Eu falei, não sei não, deu uma Johnson sem braço, né? Eu já sabia, né? Que é desidratação, não comia bem e tal, tinha perdido quase 10 quilos. Caralho. Gostava sério. O negócio tava muito sério. E aí nesse dia eu tive que ficar internado 3 dias. Pô, pra recuperar soro pra caramba. Soro, comida do hospital sem sal. Nossa. Caraca, mano. Falei, eu não fico aqui nunca mais, eu quero voltar nesse lugar. E aí eu fui, dando uma maneirada, sabe? E aí fui dando uma maneirada depois disso aí, eu fui tentando ficar mais tranquilo, sabe? Falei, pô, tudo bem que eu quero tirar minha vida, mas aí eu comecei, quando eu cheguei ali perto ali de quase morrer, assim, eu falei, cara, não, na real, não é isso. E aí Deus começou a trabalhar na minha vida mais, assim, sabe? Deus começou a me direcionar, começou a... A fé ajuda também. É tudo um contexto, né? Tu precisa cuidar da mente e espiritual e ter uma família bem estruturada. Graças a Deus, minha esposa... Pô, que parceira, hein, mano? Que parceiraça. Né? Nessas horas é preciso, né? Senão, se não tiver essa parceria, independente se for o homem ou a mulher, né? Quem tiver um problema, o companheiro tem que ser muito parceiro. Não vaza. Vaza e te deixa sozinho. A pessoa que tá junto, ela acaba passando pelo mesmo problema que ela tá contigo, né? Então, ou ela te ajuda ou ela vai embora, como ele falou. Porque, não vou fazer isso aqui não, vou te largar. Não, tinha tudo, assim, né? Porque quando a gente começou a conversar, nós sempre fomos tranquilos, assim, de igreja, assim, nesse sentido, assim... de ter que conversar, de se conhecer e tal, fazer tudo certinho, sabe? Tá, dentro da religião. Aí fizemos a corte, fizemos tudo, conversamos e tudo. E dentro dos nossos princípios, cara, ela tinha tudo pra... não dá pra eu ficar com esse cara, né? É isso. Entendeu? Então, tipo assim, gratidão total, assim... Palma pra ela. Qual é o nome dela? Thalita. Pô, sensacional. Parabéns. Então, assim, ela tinha tudo pra me deixar e, ela foi firmeza. Pô, que fera, mano. É bom a gente ter uma guerreira, assim. Pô, cara... Toda a história que tem você, tanto homem ou mulher, quando vence uma situação dessa, o parceiro foi importante pra caramba. Deu a mão e foi junto. Né? Demais, assim. A gente também tem que entender que, igual no caso, ela foi muito compreensiva, que ela entendeu, hoje é ele, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser um primo, amanhã pode ser um amigo. Por isso é sempre importante a gente também se preocupar com o próximo. Sim. Hoje eu me preocupo muito com as pessoas, assim, sabe? Quando eu vejo uma pessoa mais abatida, mais triste, assim, eu sempre tento conversar um pouco, entender o que está acontecendo. Por exemplo, esses dias um amigo meu me ligou e falou, mano, tô tomando uns remédios, tô triste e tal. Isso me deixa triste, porque eu sei o que é isso. Sim. E por mais que, cara, eu vou falar 1001 coisa pra ele, esse é o processo dele e ele vai passar esse processo. Só que é sempre importante a gente, dar uma palavra, tá ali presente, mostrar coisas boas da vida, porque a vida nem... tem muita coisa ruim, mas se a gente focar nas coisas ruins, a gente deixa de ver as boas. Então, se tu foca nas boas, é um processo pra tu ultrapassar isso. Então... Se tiver alguém que tá vendo a gente, que se identificou com a história, qual é a mensagem que você manda pra essa pessoa? Cara, é muito importante, assim, acima de tudo, reconhecer. É muito difícil, tem muita gente que tem essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade, né? Então, assim, o grande passo é quando você reconhece. É o grande passo para a mudança e para as coisas melhorar, é tu reconhecer, entender que tu precisa de ajuda. Não é sinal de fraqueza, não. Tu é muito forte quando tu assume. Quando tu entende que tu tá passando por isso. Não, porque às vezes a gente cria uma barreira de que, somos fracos se reconhecer. Não, cara, todo mundo tem isso. Então, assim, uma mensagem que eu deixaria, cara, reconheça. Procure os métodos, assim, que vai te ajudar, se agregue ao lado de pessoas que também vão te direcionar para um bom caminho. Encontre uma guerreira, como eu tive o privilégio de encontrar. Ou você que tem aí, encontre um guerreiro que possa te ajudar também. Uma família bem estruturada, assim. No mais é isso. Nessa tua... Cara, que depoimento. Obrigado, Matheus, por ter compartilhado. Dividido com a gente. E só pra gente entender um pouquinho mais, eu acho, do meio do futebol, mano, isso me... Porque, assim, a gente conhece muita gente do futebol hoje, né? Que bom, né? Pelo nosso trabalho aqui. Sim. E, mano, isso é uma parada ainda pouco falada, pouco tratada. Mas é velado, né?
O futebol é uma mudança social, né? Que as pessoas se apegam. E muda a vida do cara, da vida pra noite, o cara vira a referência. Você falou dos problemas da sua família, você vira a referência da família de tudo, financeira, você tem que sustentar a maior galera. A galera acha que o seu salário, o cara ganha não sei quantos mil. Às vezes o problema da família é achar que o jogador tem que... tipo assim, o jogador chegou no estágio que, tipo, ele tem uma vida boa, aí, tipo, tem que ser pra todo mundo. Não consegue diferenciar. Isso acontece. Isso acontece muito tem que sustentar geral, né? Sim, é claro que, tipo, hoje no meio do futebol, tem muito jogador que tem esse tipo de problema psicológico, não só derivado a isso, é todo um contexto, né? Então, assim, é muito importante ter uma família estruturada, ter uma família saudável, uma família que, tipo assim, respeita o espaço do jogador também. Entenda que, tipo assim, cara, eu vou apoiar o meu filho para que ele chegue num estágio ao ponto, tipo assim, cara, eu venci. Criei meu filho conseguiu fazer as coisas dele, ele segue a vida dele, eu sigo a minha. Mas tô sempre ali apoiando, sempre ajudando. E às vezes tem muito jogador que não tem esse tipo de apoio. É isso. Isso acontece muito, cara. Demais, né? É triste, porque tem tudo para ser feliz, assim. Eu costumo dizer que nós jogadores somos muito privilegiados. Sim. A gente tem muitos privilégios. Nós somos agraciados com isso. Então, assim, tem tudo para ter uma vida tranquila. Às vezes o jogador tem algumas coisas que não dá para entender. Eu passei em coisas também porque talvez por essa falta desse apoio, desse entendimento, sabe? Então, assim, é importante hoje... Você acha que o futebol te levou... A estrutura que é o futebol... Que é o que você falou, você não queria estar lá, né? Você usou essa expressão na conversa com o Mohamed e tal. Você não queria estar na Arábia Saudita. Então, o futebol, às vezes, aí você vira jogador. Daqui a pouco você vira uma... Só corrigindo assim, pra não ficar um negócio meio chato e não criar uma polêmica. Não. Quando eu falo que eu não queria estar em Abu Dhabi, é porque eu já tinha fechado com outro clube. Entendeu? Então, assim, eu não queria estar naquele momento ali. Naquele momento. Mas a minha ida pra Arábia, assim, foi total decisão, escolha minha. Claro. É porque senão, às vezes, fica um ponto assim, aí eles entendem de outra maneira. Lógico. Beleza. Mas... Já tava indo pro outro. Mas, assim, o futebol, a estrutura do futebol pode ter te levado a isso, assim? A depressão? Cara, eu acho que não. Eu acho que, tipo assim... Eu não posso culpar o futebol por isso. Até porque o futebol também, né? Sempre que tu chega num estágio desse, é um conjunto de coisas. Nem tudo na tua vida é só uma coisa que te leva a isso. Entende? Então, assim, eu acho que a parte de não estar jogando e estar fazendo o que eu sei fazer e o que eu gosto com alegria, pode ter tido uma influência. Mas não por culpa do futebol, talvez pela maneira que eu encarei. Claro. Porque eu poderia ter encarado de outra maneira e falar assim, não, cara, vou dar a volta por cima, como eu já dei muitas vezes, em muitas situações. Então, assim, o futebol é um dom que Deus me deu, assim, eu sou um privilegiado, eu agradeço muito a Deus todos os dias por esse dom. Então, assim, hoje o futebol... Joga demais. Hoje, esse dom que eu tenho, assim, é pra glorificar Deus. Eu entendo que, tipo assim, eu tô no meio do futebol por um propósito que Deus tem na minha vida, sabe? Então, assim, eu acredito muito que a minha vinda pro Brasil hoje pro Cruzeiro, por tudo isso que envolve, sabe? Era exatamente profissionalmente para acontecer muitas coisas boas na minha vida, assim, pra gente talvez no final do ano, se Deus quiser, a gente ganhar o Sul-Americano e o brasileiro. Aí, ó. Então, assim, mas é um propósito que Deus tem na minha vida, assim, tipo, de eu ter falado... Tá tendo essa oportunidade aqui hoje, cara, com vocês, como eu tive na Players Tribunes, como eu já falei em outros lugares. De abrir isso. Né? De abrir isso, sabe? E o Brasil hoje tá começando a adaptar essa ideia de psicólogos dentro dos clubes. Então, assim, vem reforçar toda uma ideia que pode ser bom para todo mundo, né? Então, assim, e ajuda muita gente. Então... A minha vida ela é movida por propósito. Então, eu acredito que, tipo assim, a minha vinda pra cá, tudo isso que envolve, sabe? Então, assim, não acredito que o futebol em si, ele é algo que me levou à depressão. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.